Bom, hoje eu vou explicar aqui como você vai fazer para identificar, né, os fios aqui de um transformador, certo? Isso aí é válido para praticamente qualquer transformador. Eu ganhei esse transformadorzinho aqui do meu irmão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar aqui qual que é o primário, qual que é o secundário e também qual que é o fio do 110 ou 127 e do 220, certo? Então eu vou começar aqui fazendo o seguinte. Primeiro que, por uma rápida inspeção visual, já é possível notar que aqui tem dois fios, né, de uma mesma cor e um fio de uma cor diferente. Então isso aí já leva a acreditar mais ou menos que esse aqui seria o secundário, que seria os dois, né, o positivo do diodo lá e o que seria o negativo, né, e enquanto esse outro lado aqui já seria o primário, com a rede 110 e 220. Só que aí faltaria, a gente pode confirmar que esse é o secundário, confirmar que esse aqui é o primário e também determinar quais aqui são o fio do 110, o 220 e o comum. Então, para isso, você vai usar aqui um multímetro, por exemplo, certo? Eu definiria, dependendo, que não conheceria aqui, eu definiria na escala de 20K, certo? Mas aqui eu já fiz algum teste, então eu posso mostrar aqui rapidamente, que a escala pode baixar, nesse caso desse aqui, um pouquinho mais, porque para ter uma resolução maior. Então eu vou medir o branco aqui com esse amarelo. Então a resolução não é tão boa. Então aqui eu posso abaixar para 2K, né? 2000 ohms. Então aqui eu defini para 2000 ohms, né? 2K, porque 20K realmente ficaria um pouco longe, então para ter uma resolução maior. Aí eu vou medir desse lado aqui, que eu imagino que seja o secundário. Tem que dar uma resistência menor, claro, porque é secundário, né? Então vamos lá. Aí, de fato, a resistência menor. Entre todos os fios aqui, a resistência sempre vai ser menor. Isso confirma que é o secundário. De todo modo. Agora vamos passar para o lado que imagino que seja o primário. Aqui, para saber o 110 e 220, tem uma regra. Muito simples até, mas que determina facilmente. Aqui, por exemplo, eu vou medir entre o amarelo, né, aqui, e o branco. Vamos ver aqui. 466. Agora entre o amarelo e o vermelho. 1301. Então a maior resistência aqui entre o amarelo e o vermelho até agora e a menor entre o amarelo e o branco. Isso leva a acreditar que teoricamente o amarelo e o branco aqui, ó, no caso esses dois que apresentaram a menor resistência, seriam o 110. Enquanto que o amarelo com o vermelho, a maior resistência seria o 220. Agora, para confirmar isso, eu poderia tentar, por exemplo, aí o amarelo seria o comum, esse aqui assim 110 e o assim 220. Agora, para confirmar, se eu imaginar, por exemplo, que esse aqui, que é o 110, eu vou ligar ele junto com o vermelho, que seria o 220. Aí, a resistência é um pouco maior que entre o comum e o 110, mas ela é menor que entre o comum e o 220. Então, isso confirma mesmo que o amarelo é o comum, porque entre ele e o branco aqui é a menor resistência. Ó, 466. Entre ele e o vermelho é a maior resistência, 1300, 1302, por aí. Então esse aí é um jeito mais simples de achar. Se a resistência for... uma vai ser a menor resistência de todas, esse é o 110, e a outra vai ser a maior resistência de todas, aí é o 220. E uma resistência que for intermediária aí, pouco maior, por exemplo, que o comum e o 110, e menor que o comum e o 220. Então aí dá para separar certinho, porque senão você pode ligar, por exemplo, apesar que o meio correto de ligar seria primeiro
mesmo fazendo esse teste aqui, o bom é testar numa lâmpada em série. Então, não tem muito perigo, que a lâmpada acenderia indicaria que está errada a ligação. Mas, para saber com maior certeza, se não está ligando no 110 e 220 junto e deixando o comum fora, seria, por exemplo, esse aqui o comum, deixar ele fora e ligar o 110 com o 220. Então, não dá. Aí é esse método que eu falei. Por exemplo, esse aqui, ó, que eu falei que é o comum, ele com 110, 468. Ele com 220, 1303. E se ligar o 110 com 220 aqui no multímetro, o resultado vai ser algo intermediário, como 839, por aí. É isso. Agora, passar para outra parte aqui, que é um outro teste também que pode ser feito. Um outro modo aqui, por exemplo, de confirmar mesmo que esse lado aqui seria o primário, é muito simples, muito fácil, inclusive. Que seria usar, por exemplo, aqui uma fonte dessas aqui, que é com transformador também, é uma fonte antiga de... Essa aqui no caso é de telefone sem fio, secretário eletrônico, essas coisas antigas aí. Então eu vou ligar aqui, vou mostrar que ela está funcionando e vou explicar como usar para determinar aqui o primário certinho. Então vamos lá. Aqui está ligada. Eu vou passar a escala aqui para 200 volts. Ele é 9, esse aqui no caso é 9 volts. Então eu posso passar para 20 volts aqui a escala. Eu vou medir a saída aqui do fio aqui dessa fonte. Então vamos ver. Aí, 8.850, aí, é fonte 9 volts, ela está funcionando. Só que agora nós vamos testar o transformador desse modo aqui, quer ver? Aí eu vou passar o multímetro para escala alternada, no caso aqui, vou colocar em 200 volts mesmo, certo? E vou fazer aqui o negócio que eu estou falando aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui em cima da fonte aqui, ó. Sem encostar, sem ligar nada, só mesmo por indução aqui. Então vamos lá. Aí eu vou medir, né, nos terminais aqui, ó, para identificar. Para identificar aqui que voltagem está saindo por aqui, assim. Aqui no caso a escala é 200, então algum multímetro com a escala menor parece alguma coisa, mas aqui não apareceu nada. Ótimo. Aí eu vou virar aqui e vou colocar desse outro lado. Aqui é um pouco difícil para segurar aqui, mas é esse aqui. Aí. Aqui já apareceu uma certa voltagem, conforme eu variar aqui em cima aqui, ó. Ela altera um pouquinho, né? Mas tá aí. Então, no caso aqui desse teste aqui, esse lado pode sair uma voltagem maior e do outro lado ali é menor. Menor no secundário e é maior no primário. Ou nesse caso aqui que o alcance é muito grande aqui, então não chega nem a marcar. Então do lado de lá fica mesmo zero e do lado de cá é induzido uma certa voltagem, certo? Que aparece aqui, né? Aqui também nesse outro terminal, olha lá. Maior, no caso 8, 9, porque esse é o 220. E esse aqui que é o 110, parece praticamente a metade, então quase a metade. Aí se você afastar aqui, ó, olha lá, ela some. Se você aproximar, aparece. É isso. Um outro teste que eu esqueci de falar também, mas é sempre válido, é o seguinte, é o teste de isolamento, que na verdade tem que ser o primeiro teste a ser feito, que é medir, no caso na escala de resistência aqui, do secundário para o primário. Então ele não deve marcar nada, que tem que estar perfeitamente isolado. Se ele der qualquer medida ali no multímetro, passando continuidade para qualquer um de um lado e outro, então ele está em curto, então não deve ser ligado. Isso aí agora é a parte de ligar na lâmpada em série. Bom, aqui eu já liguei aqui na lâmpada em série, essa lâmpada em série aqui que o meu irmão fez aqui, depois vai ter vídeo aqui também explicando fazer, montar ela direitinho aqui, tudo direitinho de acordo. É uma lâmpada aqui, ó, tá? Tem que ser desse tipo. Então tá ligado aqui com os cabos, aqui não sei se dá pra ver aqui, ó.
essa parte aqui, eu vou chegar um pouco mais para cá. Aí. Aqui é possível ver, olha. Uhum. Então tá aqui, ó, tá ligado? Conforme eu falei, o amarelo é o comum, o branco é o 110, o amarelo com o vermelho dá o 220. Conforme eu expliquei a parte de medida de resistência. Então, agora eu vou ligar na tomada. A lâmpada aqui não pode acender. Se ela acender é porque a ligação está errada, ou o transformador tem curto, alguma coisa tá, ou aqui é o secundário. Se a lâmpada acender com brilho bem fraco, ou nem acender, tá correto. Aí quer dizer que aqui é o primário e que provavelmente aqui é o 110 volts. Então, vou lá, eu vou ligar aqui, né? Bom, aí, tá ligado na tomada, a lâmpada não acendeu, né? Então aqui eu vou colocar um multímetro aqui na escala de 200 volts alternado, porque aqui é alternado que está só no transformador ainda. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou medir aqui. Olha lá, 12 volts entre os azuis aqui, tá correto. E entre o amarelo 6, então. E entre esse azul e o amarelo, 6 também. Aqui tá ruim de contato. É isso mesmo. Isso confirma que está ligado corretamente. Agora pode tirar a lâmpada, por exemplo, e já ligar direto aqui na tomada. E sendo o amarelo comum, o branco 110. Se quiser ligar no 220, o branco, o amarelo é o comum e o vermelho o 220. Aí o branco fica isolado. E se quiser ligar 220, isola o vermelho ali, fica só o amarelo e branco. Ou pode colocar a chave também, no caso de deixar bivolt, pode colocar a chave de seletorzinho de voltagem. Certo? É isso, né? Tá aí a instrução direitinho para identificar para identificar o transformador, né? E inscreva-se, curta, compartilhe. É isso aí. Tchau.